Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 8. Aleluia. Aleluia. Nada, nenhum. João, capítulo 8, versículos 34, 35 e 36. João, capítulo 8, versículos 34, 35 e 36. Diz assim a Escritura. Eu vou ler o 33 também, tá certo? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aplauda ao Senhor. Meu caro irmão, minha irmã, o povo hebreu se enganava a si mesmo. Era um povo que se iludia, se enganava a si mesmo. Eles diziam que não eram escravos, que não eram escravizados, que nunca foram escravizados, mas todos nós sabemos que neles só existia mentira. Foram escravos da Pérsia, foram escravos da Grécia, foram escravos do Egito e por aí vai, e na época de Roma. Eram escravos de Roma, mas eram homens que se enganavam a si mesmos. Eram pessoas que, mesmo sendo escravas, na época em que falaram que não eram, mesmo sendo eles escravos de Roma, se enganavam: não, eu não sou escravo. Bem verdade é que Jesus não falava desse tipo de servidão. Jesus falava da servidão do pecado, que escraviza o homem, que leva o homem a rastejar como serpente. Mas o povo hebreu, como eu disse, ele gostava de se enganar. Eles queriam se autorrotular pessoas salvas, pessoas que tinham perfeita harmonia com Deus. Eu sempre digo, irmão e irmã, que há uma grande diferença entre ser salvo e conhecer algo sobre Deus. Falar sobre Deus é algo que qualquer pessoa que passou uma leitura na Bíblia, mesmo num capítulo qualquer, ele já pode falar daquele capítulo. Outra coisa
é aquele homem, na verdade, aquela mulher, ser vista por Deus como filho, ser apresentado por Deus como filho e filha. Bata a palma para Jesus. Todos sabem que eu não deixo passar nada que os meus olhos ou os meus ouvidos ouvem ou veem. E há pouco o irmão José Maria disse que as filhas dele não eram verdadeiramente evangélicas. Graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Nunca queira ser um evangélico. Nunca queira ser alguém frequentador de igreja. Queira ser crente, praticante operoso desse livro. Bata a palma para Jesus. Essa palavra evangélico veio ser difundida, propagada, literalmente falando, de uns 25 anos para cá. 20, 25. Antes não era assim. Era sempre falado. Olha os crentes, olha ali os doidos, olha ali quem vem acolá. São aqueles crentes horrorosos. Se jogava pedra, tomate, ovo podre na igreja de 30 anos atrás. Não havia o que hoje há, uma rádio comum, programação comum, aí toca um hino. Já pensou isso? Nas FMs hoje da vida, você ouve. Na programação normal da emissora, músicas que falam em Deus, tidas como evangélicas. Logicamente, se evangélico fosse alguém do Senhor, ele seria odiado pelo mundo. Bata a palma para Jesus. Graças a Deus, meu irmão Zé Maria, que as suas filhas não são evangélicas. E vamos crer que serão elas crentes verdadeiramente nesse livro. Bata a palma para Jesus. Os hebreus se diziam filhos de Abraão. Eles se diziam, na verdade, pessoas que se pareciam com Abraão. Eram seus descendentes. E de fato Jesus reconheceu que eram eles descendentes de Abraão. Eles tinham a nacionalidade judia, hebreia. Eram hebreus, mas não tinham a fé, não tinham a prática, não tinham temor, não tinham na verdade a graça, a salvação do Senhor. Bata a palma para Jesus. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Por mais que possa parecer pitomba, né? Uma frutinha pequena, assim como uma miniatura de saputi, olhando de longe, não, é um saputi pequeno, não, é pitomba. Pitomba é uma coisa, saputi é outra. Você não tira saputi, mesmo que seja verde ou miniatura, de um pé de pitomba. Tira no saputizeiro. Bata a palma para Jesus.
Você não tira melão de um pé de melancia, apesar de serem parentes. Mas você não tira melão de um pé de melancia. Jesus, falando àqueles homens, diz: vocês não entendem a minha linguagem. Vamos ler um trecho literalmente como ele fala? Qual a razão? Versículo 43: porque não compreendem a minha linguagem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja, há uma diferença entre linguagem e palavra. Bata a palma para Jesus. Linguagem é expressão. E o povo hebreu não dava ouvidos à palavra do Senhor, não cria na palavra do Senhor. Eram pessoas crentes nominais. Eram pessoas que diziam que Deus era seu pai de boca. Mas você não diz que Deus é seu pai de boca, ou você pode até dizer isso, mas ele jamais vai confirmar, se isso for só nominal. Ele vai dizer que você é filho se você obedece, se você anda na sua presença. Há pouco falou o evangelista Plínio que Deus salva o amarelo, o índio, o branco. Eu vou mais longe: ele não salva o amarelo, o branco, nem o preto. Ele salva o obediente branco, o obediente amarelo e o obediente índio. Bata a palma para Jesus. Ele não salva qualquer índio, ele não salva qualquer amarelo, qualquer branco, qualquer de olhos verdes ou qualquer moreno nascido lá na África. Ele salva o obediente, aquele que ouve a sua voz, aquele que anda conforme ele requer. Bata a palma para o Senhor. Ouvir a Deus não é escutar a Deus. Ouvir a Deus é ser comandado por Deus. Escutar a Deus é como, por exemplo, aquela multidão que comeu pão e peixes de graça. Escutaram o Senhor, acharam bom comer pão e peixe de graça, e sempre corriam atrás de Jesus para comer pão e peixe de graça. Mas não era para ouvir a voz, para aprender a caminhar, para aprender a adorar, para renegar o seu eu, a sua carne. Bata a palma para Jesus. Eu sempre digo, e é sempre bom relembrar isso: a Bíblia não é para estar aqui de forma alguma. A Bíblia não é para estar na boca. A Bíblia é para estar na vida. Você ter a Bíblia na boca não vale nada. Vale a Bíblia lhe comandando, fazendo você andar como ela quer. Bata a palma para Jesus. Jesus expressou no versículo de número 35: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que é que Cristo quis dizer isso? Um escravo, ele estava sujeito a ser vendido. O escravo estava sujeito a cair no descrédito do patrão e do dono dele mandá-lo plantar batata. O escravo não ficava, ele não tinha garantia de ficar na casa. Agora o filho sim. Bata a palma para Jesus. O filho tem garantia.
O filho tem garantia do pai, ele é herdeiro. O escravo do pecado, porque aqui é preciso seguir o raciocínio da mensagem. O escravo do pecado, e simbolizando no escravo que trabalha naquela casa, que faz parte daquele lugar, que professa de lábios, não vai ficar na casa do Senhor, porque é escravo do pecado. Bata a palma para Jesus. Escravo do pecado é escravo daquilo que o diabo impõe em você. Só há dois senhores: ou você é servo do Senhor, ou você é servo do diabo. Não tem outros caminhos, nem outros senhores. Eu não sou crente, não tenho nenhuma fé. Mentira. Ou você é do diabo, porque quando você não crê em Deus, automaticamente você já é propriedade do diabo. Então só há dois senhores: ou eu sirvo como filho ao pai, ou eu sou escravo do diabo. Bota a palma para Jesus. E servir a Deus não é só ler a Bíblia. Servir a Deus não é cantar hino. Servir a Deus é se preocupar com Ele, com a sua palavra, com a sua vida, com o exemplo que Ele quer ver em você. Falar em Deus, até o computador fala. Falar em Deus, até o computador fala. Falar em Deus, o DVD fala, o CD fala. Agora, viver a vida de Deus, o computador não vive, e nem quem fala somente vive. Bata a palma para o Senhor. E Jesus diz: se o Filho, Ele vos libertar, sereis livres. A maior parte, a porção grande que está dentro da igreja não é livre, é escrava do pecado. Sempre que interesses são contrariados, a pessoa cai para o diabo. É preciso que eu e você tenham uma decisão única, firme. Eu quero ir para o céu. É uma decisão irrevogável. Se não for assim, o diabo vai lhe enganar, e você vai fazer o que ele quer. E é muito fácil você notar quando alguém não é livre de Jesus, quando o diabo impõe nele direção, norte. São os frutos. Bata a palma para Jesus. O problema, irmão, é que as pessoas zombam do Evangelho. As pessoas andam com a Bíblia, leem a Bíblia, falam de Jesus. As pessoas dão glória a Deus, as pessoas dizem aleluia, as pessoas levantam as mãos, as pessoas batem palmas. Mas é uma coisa mecânica, é uma coisa emocional. Nada disso, na verdade, seria importante. Por exemplo, se você fosse um tetraplégico, não podia bater palmas, não podia segurar a Bíblia para ler. Ia valer o quê? A tua vida, a tua mente lavada, a tua submissão ao Senhor, o teu desejo de ir para o céu, a tua renúncia de valores temporais e circunstanciais. Então não é falar em Deus, porque
Porque se fosse falar em Deus, o mundo não seria salvo. E tantos mundos vão ser salvos. Não é ler a Bíblia somente, porque se fosse só ler a Bíblia, muitos cegos não seriam salvos e vão ser. Não é simplesmente sair por aí como muitos fazem. Ainda ontem eu falei num aqui, que anda por aí feito um louco, caminhando, onde chega discute. Não, isso não é viver a Bíblia. Viver a Bíblia muitas vezes, irmãos e irmãs, é o exemplo que eu dei de um tetraplégico, numa cama lá, não mexe nem o pescoço, mas é um adorador, é um homem que renuncia, que se cala, que não reclama, que não murmura, que aguarda no tempo do Senhor, que vive aquilo que Deus determinou para ele. Aleluia! Eu ouço muito isso. Eu não aceito, eu sou um revoltado, eu não consigo, eu não engulo isso. Eu sou filho de Deus. Quem é você para não engolir as vontades de Deus? Como se Deus não tivesse domínio sobre tudo. Como se o teu cabelo branco ficasse branco pela circunstância normal. Não é porque Deus quis. E louco é você que esconde o cabelo branco. Bata palma para Jesus. Nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum cabelo meu fica branco se Deus não permitir. Nada. O diabo, que é o grande articulador da destruição do homem, ele não tem autoridade de me tocar. Se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho uma proteção. E essa proteção é o Senhor. Agora há situações que Deus, para ser exaltado, diz: eu vou deixar você testar, você provar, você ir de encontro ao meu servo, porque Ele sabe quem é você, pelo menos sabe quem eu sou. Bata a palma para Jesus. E o servo é aquele que na hora da prova não fica com o diabo. É aquele que fica com o Senhor. Nós sabemos daquilo que o diabo fez com Jó. E fez porque o Senhor deu liberdade. O Senhor concedeu. Deus sabia quem era Jó. E o diabo veio com gosto de gás, como se diz na gíria. Tentou de todas as formas possíveis e imaginárias. Jó, ele tinha um odor tão forte, que nem ele aguentava. Ele se raspava com cacos para tirar o pus do seu ser. Tinha um hálito tão insuportável que nem ele mesmo tolerava. Mas não dizia nada contra Deus, não murmurava. Ele aceitava a prova, apesar do fermento da mulher, apesar da palavra fermentadora e envenenadora da tua mulher. Amaldiçoa esse Deus, esse dia que tu viveu, que tu nasceu. E ele: não, bata a pau, não, eu vou renegar quem até agora tem me abençoado? Não foi à toa que Deus disse para o diabo: tu viste o meu servo Jó, justo, leal. Bata a palma para os leal, fiel. Eu sempre digo que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas não é porque há imperfeição na vida humana, na vida que esse corpo gera, que eu vou ser doloso. Eu conheci na verdade o querer de Deus, me deixar levar pelo diabo, vai ser uma prova cabal que eu sou escravo dele.
Não fui liberto pelo Filho de Deus. Bata a palma para Jesus. Você vê pessoas olhando, dá a impressão de, sei lá, rapaz, que torchinha, não é moda? Essa é uma torchinha. Mas irmão, ninguém deve olhar nem dizer que a pessoa é santa sem conhecer aquela pessoa. Você tem que ver os atos, é o dia a dia do homem. Não é da congregação não, viu? Bata a palma para Jesus, é o dia a dia. Jesus, Ele nos mede, não é porque nós aqui somos bem compenetrados, aleluia, oh glória, não, Ele não nos mede, não é por aqui não. É claro que aqui pesa a sua frequência, a sua vinda para aprender, para ouvir, mas Ele vai medir a nossa vida lá fora, é na guerra que você trava com o mundo e com o diabo. Bata a palma para Jesus. Aqui é muito fácil. Aqui é só aleluia, glória a Deus, oh bendito seja o Senhor, oh glória, aí oh glória. Aqui é, mas Ele quer ver lá fora a tua glória, não de boca, porque essa glória, essa questão de boca não vale nada. Dizer aleluia não vale nada. O que vale é a tua vida. Fé sem obras é morta. Bata a palma para Jesus. Glorificação de lábios, qualquer ateu faz. Já contei aqui o caso de um ateu, que eu não vou repetir. Um homem verdadeiramente ateu, um médico muito conhecido, dono de um hospital na época muito conhecido, de grande expressão, ateu declarado. Mas ele fez uma cirurgia em um tio meu e disse para o meu avô na época: ô Braga, ô Carlos, se agora se visse, aí disse uma palavra lá, acontecer no intestino do Raimundo. Aí de repente ele ouviu um barulho. Glória a Deus! Ele mesmo disse: bata a palma para o Senhor. Até ateu fala glória a Deus. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. O que vale são atos. Mateus, Marcos, Lucas, João e palavra dos apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos apóstolos. Bata a palma para Jesus. Atos. E os judeus queriam se rotular de filhos de Deus, porque eu disse e repito, é muito fácil você dizer que é de Deus. Falar de Deus é a coisa mais fácil, não é difícil não. Você vê que hoje a religião dominante tem uma facção dela que você olhando, você diz que são pessoas que vão para o céu. Eles falam como ninguém, colocam pastores no bolso, mas são pessoas que veneram Maria, são pessoas que creem na intercessão de pessoas que morreram, que foram canonizados pela religião que eles adotaram. Palavras não quer dizer nada. Por exemplo,
Oh meu bem, oh linda, oh querida, oh queridão, oh lindão, oh maravilhoso. É tão fácil dizer isso, não é fácil. Já vi tantas pessoas aqui mesmo, prometer perante Deus e o ministro do Senhor e a igreja presente, que seriam pessoas a viver harmoniosamente, em perfeita harmonia entre eles, se amando nos momentos de escassez, de luta, de adversidade. Mas eu vejo tantos nesse púlpito ou em outros que eu realizei matrimônio, que aqui de boca não quer dizer nada, você dizer eu amo você. Vale você cuidar, você zelar, você respeitar, vale você honrar. Bata a palma para Jesus. A maior honra que você pode dar a alguém é na ausência, não é nem na presença. O Senhor não está aqui, mas está aqui a sua palavra. Não precisa ninguém estar lhe vendo. Primeiro porque Ele está vendo. Bata a palma para Jesus. É uma loucura, é um engano sem par, é uma ação demoníaca, enganando e iludindo você, que tem a seguinte visão: mas ninguém vai ver, ninguém está vendo. Eu faço que ninguém aqui está observando. Tem nenhum irmão aqui? Cadê o irmão? Não. Tem nenhum irmão aqui? O pastor não está por aqui. Mas irmão, há alguém que os olhos dele permeiam toda a terra. Bata a palma para Jesus. E enquanto você não colocar isso no seu coração, e também não colocar no seu coração o valor da vida eterna, o valor da vida eterna tem que ser por você reconhecido, porque senão o diabo sempre vai lhe engodar e sempre vai lhe fazer escravo. Bata a palma para Jesus. Por exemplo, com as coisas seculares, as pessoas têm a maior atenção, a maior preocupação. As pessoas sabem do valor secular, monetário, sentimental, e aí lutam e valorizam e cuidam daquele momento, daquela situação. Mas nada do que você vê aqui na terra, do que você tem aqui na terra, do que você imagina que possa ter, é comparado com aquilo que o Senhor tem para lhe dar. Bata a palma para Jesus. E nunca vai ser aqui. Veja o exemplo daquele rico e daquele pobre. Aquele rico, na sua pompa, na sua vida regalada, não notava um homem coitado, tão ferido, tão sofrido, que era aliviado pelos cães que iam lamber as suas feridas, aliviar a sua dor. E ele na pompa, e ele na vida enganada que o diabo provoca, ele não via a vida que Deus tinha para lhe dar. Porque o diabo corrompe, irmão. O diabo cega, o diabo mostra isso aqui.
Aí as pessoas lutam de domingo a domingo por aqui e se esquecem que isso aqui é nada. Se aqui fosse bom, Ele que criou o mundo não estaria aqui? Bata a palma para Jesus. É uma coisa elementar. Se aqui fosse bom, se aqui fosse gostoso, fosse proveitoso, fosse a vida verdadeira, Ele, o Criador do mundo, estaria aqui, usufruindo daqui. Mas não. Ele veio aqui para abrir as portas a você, para um dia obter, para um dia você viver, para um dia você vivenciar essa vida que é peculiar a Ele. A Ele, Deus. Bata a palma para Jesus. E a vida peculiar a Deus exige de você, meu ouvinte, meu irmão, respeito para com Deus. Respeitar uma pessoa não é a pessoa estar presente. Por exemplo, está aqui o irmão Emanuel, o irmão Leonardo, o irmão Edson, não sei se está aqui a Débora, mas nada impactante. Eu não preciso estar presente. Está presente a minha palavra. É como aqui, ó. A palavra de Deus está presente. Não precisa Ele estar do meu lado. Epa, não é por aí. Epa, não faça isso. Epa, não, já deixou sua palavra. É a palavra que Ele deixou que tem que regrar a minha vida, me conduzir. O povo hebreu se enganava por ter nascido em Israel, que eram filhos de Abraão, que eram filhos do Deus vivo. Tem muita gente se enganando porque tem a Bíblia na mão e porque confessa de lábios o Senhor. Confessar de lábios é o primeiro passo. Se confessasse de lábios valeria, Simão o mágico era salvo. Bata a palma para Jesus. Simão falava em Deus, abraçou a fé, como diz a Escritura. Mas o coração dele era corrompido. O diabo exercia nele poder, direção e domínio. Você não é filho porque você professa de lábios. Você é filho se Deus, por sua palavra, sem Ele estar presente a nível físico, comanda a sua vida. Ele diz em Lucas 6,46, lá está o pastor falando em Lucas 6,46 de novo. Mas é porque eu rodo e rodo e tenho que entrar nele. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Aleluia. Como muitos que vão a púlpitos para se unir no laço do matrimônio e esquecem que aquilo foi feito na presença de Deus. A mesma coisa, o mesmo nível de casamento acontece quando você se une a Cristo. Sabe, irmão, tem muita gente que fala assim: ó, eu não adultero, eu não sou um adúltero. Mas é, e como é? Porque a sua vida com Jesus Cristo não é de fidelidade. Bata a palma para o Senhor.
Você tem caso com o diabo. Pastor tem caso com o diabo. O diabo é seu amante. Você prefere ouvir, agradar, se unir, se arrebanhar a ele, fazer o que ele quer, do que fazer o que o Senhor manda. O caso não tem por aí, né? Fulano tem um caso por aí. Fulano tem um caso com Ciclano, com Beltrano. Pois o caso que as pessoas que estão na igreja têm é com o diabo. Quando não ouve a Deus, bata a palma para Jesus. Não precisa a minha pessoa estar do seu lado 24 horas. Ainda há pouco você ouviu o irmão Zé Maria falar os ensinos que o pastor transmite. Muitas vezes vem pessoas: ô pastor, eu vi isso, e eu sou pastor, não sou delegado não, vou vir aquela pessoa? Não, eu ensino. Não quer ir para o céu? Bata a palma para Jesus. Mas, apesar de muitas vezes ele não andar atrás de ninguém, com luneta, com binóculo, eu vejo coisas e me entristeço profundamente com o comportamento, com a atitude, com a vida. Porque se existe um lugar aonde você, meu amigo, tem toda a condição de colocar o diabo debaixo dos seus pés, é aqui. Bata a palma para Jesus. E acontece o contrário. Aí eu vejo o diabo infernizar, envenenar, acorrentar, escravizar pessoas. Quais foram as palavras de Jesus para aquele povo que dizia filho de Abraão e filho de Deus? Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Por quê? Porque eles viviam a mentira. Eles não estavam vinculados à verdade. Quando a minha vida não é vinculada à verdade, eu estou na mentira. Porque só há dois tipos de estímulo de vida. Só há duas mensagens: a de Deus e a do diabo. A do diabo da mentira e a de Deus da verdade. É claro que não há no mundo, nunca houve nem há de haver, existir quem viva plenamente a verdade. Mas há homens que lutam por ela e não são dolosos. Falhar é uma coisa, agora você dolosamente pecar é algo absurdo, é algo abominável, algo que requer de você um quebrantamento grande para encontrar a misericórdia do Senhor. Bata a palma para Jesus. Eu sempre digo que há três tipos de leitores da Bíblia, e um deles é aquele que quer justificar a sua vida. É aquele que quer encontrar na Bíblia modelo, condição de justificar a sua vida. Uma vida errada, fora do prumo de Deus, da linha de Deus, ele procura, ele fica aqui querendo encontrar meio de justificar o seu viver. Uma grande falha do homem é não se arrepender e sim ter remorso. Judas teve remorso, não se arrependeu. Quando há arrependimento, há perdão. Mas quando há remorso, irmão e irmã, a escravidão do diabo vai ser uma constante. Bata a palma para Jesus. O povo hebreu, servos foram dos persas,
dos gregos, dos egípcios e de tantos outros, e na época de Roma, era servo de Roma, eram escravizados, dominados por Roma, e além disso, eram dominados pelo diabo. Viviam uma religiosidade, viviam uma falsa piedade, havia uma fantasia de filho de Deus. Irmão, irmã, Jesus não é carnavalesco. Bata a palma para o Senhor. Não é carnavalesco. Evangelho não é religião. Evangelho é vida. É vida. Não adianta eu ter a Bíblia, falar da Bíblia, se a Bíblia não comanda a minha vida. Os princípios da minha vida, a linha da minha vida não é a de Deus. Tem gente que a linha é do diabo, o proceder é a vida. Olha, se você for escavacar a vida de muita gente por aí, a linha dele é do diabo, não é Deus. Deus não comanda a vida dele. Quais foram as primeiras palavras do Senhor para o homem depois da caída do homem? Por que vocês, em outras palavras, estão escondidos? As pessoas acham que pode se esconder de Deus. Bata a palma para Jesus. Adão e Eva se esconderam e acharam que podiam ficar escondidos de Deus, esconder a vida, esconder os atos, esconder o dia a dia, esconder o proceder, e acharam eles que podiam viver a vida deles. Pega as folhazinhas de palmeira de então, se vestiram à sua maneira. Aí Deus disse: não é com folhas da figueira, ou com folha de bananeira, ou com folha de coqueiro. É com que eu quero, é com que eu ensino, é com que eu mostro que você vai ter que viver, Adão e Eva. Você vai ter que se vestir como eu quero. Bata a palma para Jesus. E Deus deixou normas. Eu jamais vou para o alto, para o céu, ser salvo, porque eu disse há pouco, complementando o que falou o evangelista Plínio, Deus salva o índio, salva. Deus salva o amarelo, salva. Deus salva o branco, salva. Deus salva o negro, salva. Mas o negro obediente, o branco obediente, o escravo obediente, o índio obediente, o amarelo obediente, o oriental. Deus não vai salvar qualquer um. Ele deixou uma linha, um prumo, desde os primeiros livros, primeiros versículos do primeiro livro. Está lá a norma de Deus, norma de como proceder, como marido, como mulher, como filho. Se eu não vivo o que está escrito, só eu dizer aleluia, eu vou ser salvo? Bata a palma para Jesus. Há uma linha, há um prumo, há uma norma. Por exemplo, existe a carta magna do país, existe o Código Civil, existe também o criminal, que não precisa o juiz estar perto. O desembargador está vendo. O que é que vai reger o teu julgamento? O que está escrito. Bata a palma para Jesus. Mas seu juiz, doutor desembargador, não foi porque eu quis, não. Eu não tive intenção.
Foi no momento que eu perdi a calma, que sem querer, eu não pensei no que eu fiz, aí eu puxei o gatilho, aí eu dei um bofete, aí a pessoa caiu e morreu. Não vai adiantar desculpa amarela não. Estava escrito que você não podia fazer aquilo, ou sem querer, ou impensadamente, ou no momento de raiva, você não podia fazer. O importante era não fazer atos. Bata a palma para Jesus. Você pode alegar qualquer coisa, seu desembargador, seu doutor, seu isso, seu aquilo, se ajoelhar aos pés dele, não pode, tem ali o código. É esse código, é esse livro que as pessoas não vivem. Vivem uma religiosidade, aleluia, oh glória a Deus, palmas por cima, mas não é isso somente. Isso muitas vezes é uma religiosidade. Como eu disse, se fosse assim, quem teve as mãos amputadas não seria salvo, não podia bater palmas. Se fosse por isso, quem teve um problema de corda vocal, que não pudesse confessar de boca, não seria salvo. Bata a palma para Jesus. Como foi que aquela mulher adúltera conseguiu o perdão de Jesus? Sem dizer uma só palavra de pedir perdão. Foram os atos dela. Ela estava manietada, segura, presa, todos de olho nela. Aí foi saindo de um por um. Ela ficou livre. Ninguém perto dela para segurá-la, para prendê-la, para vigiá-la. E Jesus olhando para baixo, escrevendo na terra. No mínimo ele escrevia assim, ó: seja fiel até a morte, serás salvo. No mínimo era isso. Ou então, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Estava escrevendo lá no chão, no templo. Aí levantou, ele deu um tempo, levantou os olhos, estava lá ela parada lá, sem ninguém vigiando mais. Aí o Senhor disse: cadê aqueles que estavam te apontando? Estavam te condenando? Não, não estão mais aqui, Senhor, nenhum está mais aqui. E por que Jesus não a condenou? Porque ela, com os atos dela, ela podia ter corrido, ter fugido, ter se escondido, ter se afastado. Ninguém está me segurando mais. Pronto, agora eu não posso ser condenada mais, não posso ser mais apedrejada. Ela ficou esperando o julgamento de Deus. Bata a palma para Jesus. Aí o Senhor diz: não te condeno mais, ou eu não te condeno, agora vai e não peques mais. E ela, creio sabiamente, não andou mais para trás. Não pode você que teve perdão andar para trás. Não pode você que usufruiu da graça, do favor e viu poderes do mundo vindouro, volte para trás, bata a palma para Jesus. Não pode. Não pode. Às vezes, por causa de uma posição, de alguns reais, às vezes, porque é conveniente, as pessoas se curvam ao diabo. Negar a Deus não é dizer: Senhor, eu não te quero, não. Negar a Deus é muitas vezes ir de encontro ao que está escrito. Você em algum momento viu Saul dizer: Senhor, eu não quero mais ser rei, eu não quero mais acordo contigo. Saul não disse isso não, mas com os atos ele disse muito mais. Bata a palma para Jesus.
Aleluia. Já homens conquistaram o Senhor com os atos, com as atitudes. Aquele centurião romano, como bem falei, romano, alguém gentil, simbolizando o que aconteceria conosco. Alguém que não era conhecedor profundo da Escritura, se alguma coisa sabia por ouvir dizer. E os atos dele, e a atitude dele, qual foi? Foi correr para Anás, para Caifás, para a sinagoga? Não, ele mandou o recado, ele mandou pessoas falar a Jesus, pedir a Jesus socorro. E era ele romano. Bata a palma para o Senhor. Aquela mulher Ciro-fenícia também. Nós, de maneira alguma, estamos dizendo que a salvação é por obras. Não entenda mal, mas a fé sem obras é morta. Você dizer que crê, que é de Jesus, mas os seus atos são contra, são opostos. Você anda na contramão da verdade, você dá mau testemunho, você cria escândalo, você cria mau exemplo. Você está longe de confirmar com atos o que a sua boca professa. Bata a palma para Jesus. Irmão, e eu não posso, por mais que seja proveitoso para minha pessoa secularmente falando, por mais vantagens que eu vá ter secularmente falando, por melhor ambiente que eu vá conquistar, espaço que eu vá conquistar, eu não posso negar a Deus, eu não posso concordar com o que é errado. Diz o Senhor: não sejais participantes com eles, não sejais cúmplices de obra de treva. Eu não posso, Adão, o culpado é Eva, foi a mulher que tu me deu. Ele foi cúmplice, ele concordou, ele aceitou. Se ele não tivesse aceito, se ele não tivesse comido, se ele tivesse repreendido duramente Eva, se ele tivesse mostrado: você errou, eu não faço isso, estava ele justificado e não teria sido expurgado, expulso do paraíso do Éden. Foram expulsos os dois, porque os dois tolamente deram lugar ao diabo. Bata a palma para Jesus. Então, não seja cúmplice do mal. Pode ser quem for, papai, mamãe, pode ser quem for o patrão, pode ser quem for. Você não pode ser cúmplice, você não pode acompanhar, você não pode somar, você não pode respaldar o erro. Bata a palma para Jesus. No trecho que nós lemos, para encerrar, nós encontramos aquele povo se autoafirmando descendência de Abraão, e
não se achando escravo. Ora, eles eram escravos secularmente falando, espiritualmente falando, mas não reconheciam. Era o grande mal deles. Não seja como hebreus. Jesus diz no versículo de número 34: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica livre sempre na casa. Perdão. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é o filho? Esse livro aqui, ó. Ele hoje falou com você. Se você o ouvir, você será liberto. Bata a palma para Jesus.